Amém, graça e paz. Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Verso 13. Diz o seguinte: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Corinto, que é uma igreja não judaica, é uma igreja gentílica, né? As 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram para igrejas gentílicas, porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Deus é organizado. Paulo, como sendo o apóstolo dos gentios, ele tinha autoridade para escrever aos gentios. Então, por isso que as 13 cartas que ele escreveu ou foram para igrejas gentílicas, ou então para pastores que pastoreavam essas igrejas, como são o caso das epístolas pastorais, Tito, 1 e 2 Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito, né? Então, escrevendo para uma igreja gentílica, que supostamente não conhecia o Antigo Testamento, até de se compreender que ele introduzisse aqui um tema do Antigo Testamento, porque mesmo em todas essas igrejas gentílicas havia judeus, né? Mesmo sendo a igreja essencialmente gentílica, havia judeus naquela comunidade, caso aqui é a igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo diz aí: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Aqui o templo é o templo de Jerusalém. Acredito que nessa época ainda não tinha sido destruído, né? Porque só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E quando Paulo ele fala os que administram o serviço sagrado, ele está se referindo aos levitas, especificamente Números capítulo 18, onde diz lá, textualmente, que os levitas, porque havia 12 tribos, então 11 tribos trabalhariam normalmente na agricultura e na pecuária, mas a tribo de Levi não trabalharia no serviço secular. A tribo de Levi, toda ela trabalharia no serviço sagrado. Nós temos que entender que existe o serviço secular e o serviço sagrado. Então a tribo de Levi foi separada para executar o serviço sagrado. Então quando Paulo diz que aqueles que faziam o serviço sagrado comem do que é do templo, se refere aos levitas. Lá vai dizer, em Número 18 vai dizer que todos os dízimos de Israel, que as 11 tribos entregavam dízimos, pertencia o dízimo aos levitas. Ou seja, Deus é um Deus que se preocupa com o sustento daqueles que o servem. E naturalmente Deus providenciou, organizou a nação de Israel de tal maneira que os levitas que faziam o serviço sagrado do templo, eles fossem sustentados pelos dízimos de Israel, das outras 11 tribos. Ainda que Números
ainda não existia o templo, né? Ainda era a época do tabernáculo. O tabernáculo era móvel, mas as dependências do tabernáculo eram iguais às do templo. E aí, se você estudar número 18, você vai ver que os dízimos era para sustentar os levitas. E aí Paulo prossegue em 1 Coríntios 9:13: e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, ou seja, o templo é toda a dependência, né, do santuário. O altar já é uma parte já central, menor. Então, os que serviam no templo eram os levitas, e os que estavam junto do altar eram os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, mas eles eram especificamente da família de Arão. Arão era irmão de Moisés, irmão de Miriam. Então, só os filhos de Arão podiam ser sacerdotes. A linhagem sacerdotal veio da pessoa de Arão, né? E aí os filhos, os netos, bisnetos de Arão eram sacerdotes. E esses sacerdotes tinham uma função ainda mais importante, mais elevada do que os levitas, porque enquanto que os levitas faziam o serviço braçal do templo, ou do tabernáculo, os sacerdotes, eles tratavam do altar. O altar tinha a ver com sacrifícios e tinha a ver com as escrituras, né? À medida que você vai caminhando para o final do Antigo Testamento, a função dos sacerdotes passou a ser mais o ensino da escritura. Os escribas e fariseus que aparecem no Novo Testamento, geralmente são sacerdotes. Pode ser alguns, pode ser levitas também. Então o apóstolo Paulo, ao ensinar a igreja de Corinto, que é a igreja gentílica, ele está aqui mostrando que o Deus do Antigo Testamento, que se preocupou com o sustento daqueles que ele chamou para o serviço especial, Deus se preocupou com o sustento do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que também organizou o Novo Testamento, providenciando o sustento para aqueles a quem ele chamou para o serviço especial. É por isso que ele diz aí, assim também, aqui está assim ordenou, né? Eu acho que o correto seria assim também. Ou seja, ele está fazendo aqui um paralelo, uma comparação entre o sistema do Antigo Testamento e o sistema do Novo. Aí ele está dizendo aqui, assim ordenou também, aqui. Eu acho que a tradução correta seria assim também. Ele botou assim ordenou também. Assim também, ou seja, da mesma maneira que é no Antigo Testamento, é no Novo também. Ou seja, o Deus do Novo Testamento, que chamou pessoas para um trabalho especial, ele também providenciou o sustento desses que fazem um trabalho especial. E aí ele diz assim, ó, assim ordenou também o Senhor. E quando ele fala Senhor aqui, significa Jesus. O Senhor no Novo Testamento é Jesus. Que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Então nós vamos entender aqui o seguinte, quem é que tem direito ao sustento que ele está dizendo aqui? Da igreja, os que anunciam o Evangelho. A gente tem até que interpretar essa coisa aqui direito pelo seguinte: é a obrigação de todo crente anunciar o Evangelho? Só que tem alguns que têm uma chamada especial, que tem mais obrigação do que os outros. E é esses que o apóstolo Paulo está se referindo, esses que anunciam o Evangelho. E aí eu sempre digo para os irmãos que a palavra anunciam aqui é uma palavra técnica. No grego seria evangelizam, né? Evangelho, anunciar, significa um anúncio por qualquer pessoa. É só falar o Evangelho, evangelizar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, ou seja, sejam sustentados pelo Evangelho. Alguém vai sustentar isso, é a igreja. Só que
E aí eu vejo que nos últimos tempos, né, eu digo, alguns movimentos destruíram a eclesiologia da igreja, bem intencionados, mas errados, porque muita gente diz aí nos últimos tempos assim, todos os crentes são iguais. Eu até vejo assim a boa intenção de alguns pastores. Eu acho que quando alguns pastores disseram isso, todos os crentes são iguais, eles estavam querendo o seguinte, porque antigamente, não sei se eu acho que não é do tempo dos irmãos, mas antigamente era assim, só o pastor trabalhava, o pastor não faz tudo da igreja, e os irmãos ficavam só aí, sentados de braços cruzados, e o pastor feito doido aqui fazendo tudo. E aí houve uma reviravolta nessa eclesiologia, e aí de repente alguns pastores fizeram o contrário, ficaram aqui de braços cruzados e botaram os irmãos para trabalhar. Eu acho que esses pastores estavam bem intencionados, porque não é bom ficar ocioso, né? Todo mundo na igreja tem que fazer alguma coisa, nem que seja orar, nem que seja contribuir, alguma coisa tem que fazer, porque se ficar só ouvindo sem fazer nada, a pessoa vai acabar começando só a descobrir defeito, né? Porque quem fica sem fazer nada acaba só vendo os defeitos. E aí corre o risco de murmurar e prejudicar a sua própria vida, né? Mas aí eu quero dizer aos irmãos o seguinte, ó, quando Paulo diz aqui, assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Aí eu pergunto, no contexto aqui, irmão, os que anunciam o Evangelho não são todos os crentes. Ele não está se referindo a todos os crentes, ele está se referindo aos que têm uma chamada especial. E aí eu quero dizer aqui, contrariando o ensino dos últimos tempos de alguns grupos, de quase toda a igreja, que nem todos têm a mesma chamada especial. A igreja é o povo. A igreja, cada um recebe dons. Eu preciso fazer um seminário sobre dons espirituais, estou pensando nisso. Brevemente eu acredito que vou fazer, sobre dons espirituais, mas até lá eu quero dizer, todos têm dons, mas tem alguns que receberam uma chamada especial, dedicação exclusiva ao serviço sagrado, seja na condição de levita, seja na condição de sacerdote. Os levitas são os diáconos, os sacerdotes são os pastores. E a função principal dos pastores é ensinar a palavra e orar. Esses que Deus chamou de uma chamada especial têm direito de serem sustentados pela igreja, porque Deus é justo. É dedicação exclusiva. Antigamente eu pensava assim, rapaz, será que é certo o pastor ter outro emprego? Naquele tempo eu não sei, hoje eu sei. Não é questão de ser certo ou não, a questão é, o projeto de Deus é que haja dedicação exclusiva de quem ele fez a chamada especial. E esses terão que ser sustentados pela igreja. Tenho que ver o tempo, né? Porque eu ainda não estou no seminário, daqui a pouco eu prego 1 hora aqui. Mas eu só quero rapidamente mostrar para os irmãos o seguinte, a ênfase aqui do apóstolo Paulo em aqueles que anunciam o Evangelho, vou mostrar aos irmãos, vamos lá, continuando, verso 15, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, do que alguém fazer vã esta minha glória, porque, olha só irmãos, aqueles que anunciam o Evangelho, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Isso é o apóstolo Paulo, é a chamada dele, chamada especial, um vaso escolhido. E por isso, se o faço de boa vontade, tenho recompensa, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Ele diz, agora diz, é que evangelizando, e aqui eu digo aos irmãos, evangelizando é sinônimo de anunciar o Evangelho. Ele diz aqui, é que evangelizando propunha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar da minha autoridade no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me escravo de todos para ganhar ainda mais, ganhar, aí a palavra ganhar, ele vai repetir a palavra ganhar aqui muitas vezes, porque ele diz assim, aqueles que anunciam o Evangelho, ou que evangelizando, que ele tem essa chamada, é para ganhar pessoas. Ele diz aqui,
Para os judeus, para ganhar os judeus, eu me fiz como se eu fosse judeu. Para os gentios, para ganhar os gentios, eu me fiz como se eu fosse gentio. Ele disse assim: eu fiz-me tudo para todos, para por todos modos chegar a salvar alguns, ou seja, evangelizar com a finalidade de ganhar, e ganhar é sinônimo de salvar. Chamada especial do apóstolo Paulo. Não significa que todos os crentes não têm a responsabilidade de evangelizar, mas não com essa intensidade que ele diz: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Aí eu quero mostrar aqui no texto e no contexto as figuras que ele coloca como tendo essa mesma chamada dele. Vamos ver aqui. Olha só. Verso 5, 1 Coríntios 9, 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente. Quando ele diz nós não temos, eu e Barnabé. Então ele e Barnabé tem uma chamada especial. Ele está falando aqui, então tem direito de ser sustentado pela igreja. Ele está dizendo. Quem mais? Ele assim, como os demais apóstolos. Eles olha, os que têm chamada especial, igual a mim e Barnabé, são os demais apóstolos. Todos os apóstolos têm uma chamada especial. Dedicação exclusiva, direito de ser sustentado pela igreja. E assim, e os irmãos do Senhor eram os irmãos carnais de Jesus. Esses também tinham uma chamada especial. Eles estavam praticamente no nível dos apóstolos. Os irmãos de Jesus, Tiago, é muito conhecido no Novo Testamento, né? Judas, que escreve a carta de Apocalipse, era irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus também tinham uma chamada especial, dedicação exclusiva, e tinham o direito de ser sustentados. Aí diz assim, e Cefas é Pedro. Então ele disse, esses aqui que eu estou referindo, igual a mim e Barnabé, eles foram chamados para anunciar. Esse anunciar aqui é a chamada especial. Nem todo crente tem essa chamada. Isso é um erro perigoso, né? Querer mostrar aquilo que Deus não mostrou, ou adotar coisas que Deus não adotou. Então, aqui, por exemplo, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui, ou quanto tem alguém aqui, que tem uma chamada especial. Não sei. Porque antigamente a igreja se preocupava assim. Jovens como a menor criança que está trabalhando hoje aí na igreja, ela pode ter uma chamada especial. E ela é treinada desde criança. Só depois é que a igreja vai descobrir. Mas não é todo mundo. De uma multidão de gente, às vezes Deus chama... Pode ser 10%, pode ser menos. Mas se a igreja ensinar que todo mundo é igual, então não tem chamada especial. Se não tem chamada especial, então ou todo mundo é obrigado a ter a mesma responsabilidade de Paulo, ou então ninguém tem. Então, nós temos aqui identificar quem são aqueles que têm uma chamada especial da parte de Deus. E ninguém toma para si esta honra se não for chamado por Deus como foi Arão. Diz Hebreus. Hebreus fala isso. Então, vou terminar, né? Só para falar o seguinte, Paulo está dizendo aí, olha. E o sustento daqueles que foram chamados por Deus para anunciar o Evangelho deve ser semelhante ao do Antigo Testamento. Ele diz, os sacerdotes e os levitas recebiam os dízimos e as ofertas. Os levitas eram sustentados pelos dízimos, os sacerdotes pelas ofertas. Então, está aí para os irmãos, né? Porque que o Satanás diz aí fora, você está dando dinheiro para os pastores, eles estão lhe enganando, não dê dinheiro não, mentira. É o projeto de Deus, se você não fizer isso, o reino de Deus não pode avançar, que é da maneira como Deus ensinou. Vamos ficar em pé, e vamos orar, eu vou orar, os irmãos podem pegar os envelopes, dízimos e ofertas. Nosso Deus e Pai, gratidamos porque o Senhor é um Deus de responsabilidade, que não desampara aqueles que te servem, aqueles que o Senhor chamou, e que o Senhor deixou organizado como o sustento deve ser feito, e que o Senhor também abençoa aqueles que sustentam os que foram chamados, o Senhor também abençoa. Por isso, Senhor, nesta noite, abre o entendimento dos irmãos, para que cada um deles saiba que a contribuição que eles fazem para o sustento daqueles que foram chamados é de Deus, e que eles serão abençoados na medida em que obedecem a Deus.
Abençoa para que tua obra jamais venha faltar por falta de contribuição, por falta de disposição, generosidade e obediência daqueles que te servem, a fim de que o reino de Deus avance e o teu nome seja glorificado em todas essas coisas, em nome de Jesus, amém. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Posso dar um aviso? Domingo próximo, Dia Internacional da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher foi dia 8, já passou, já é dia 10, mas iremos comemorar o Dia Internacional da Mulher domingo próximo. O culto não será para adorar a mulher. O culto não será para honrar, não, talvez até seja, né? Mas o culto é para honrar a Deus, adorar a Deus e agradecer a Deus pela vida das mulheres, né? Que Deus criou lá no paraíso, da costela do Adão, a primeira mulher, e de lá para cá, muitas mulheres nasceram na terra, né? Graças a Deus pela vida das mulheres. Então, nós estamos preparando um culto especial. Eu já sei que as mulheres vão ganhar uma lembrança, né? Por isso convidem até as mulheres que não são da igreja, mas só pelo fato de ser mulher, não vão lá, que vão dar alguma lembrança. Não sei se o lanche vai ser reforçado, porque é o Dia Internacional da Mulher, né? Mas não deixe de vir e trazer a sua convidada, né? Para aquele dia agradecer a Deus. Não estamos idolatrando as mulheres, mas estamos honrando a Deus por ter criado a mulher. E assim, nós damos honra à mulher, né? Também nesta oportunidade. Amém, meu irmão, graça e paz. Sentadinho do jeito que você está aí, fecha os teus olhos. Faça uma oração, peça para Deus falar contigo essa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Que no nome de Jesus a Tua palavra fale conosco. Que Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, a Tua vontade, nos alinhando com o Teu trono. Que saiamos daqui mais perto de Ti, meu Deus, mais alinhados com o Teu trono. Nos abençoa, fala conosco. Que o Espírito Santo tenha liberdade, meu Deus. Seja repreendido todo atrapalho. Seja repreendido no nome de Jesus toda ação maligna tentando impedir a Tua palavra, a semente de entrar nos corações. Que a Tua mão poderosa seja derramada sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Diga amém. Abra a tua Bíblia em Gênesis 41, meu irmão. Gênesis capítulo 41. Enquanto você abre, eu vou lhe contextualizar um pouco. Gênesis capítulo 41 fala sobre um pouquinho sobre José do Egito. Quantos conhecem a história de José? Diga amém. É uma história bastante conhecida, né, meu irmão? Eu vou lhe falar aqui bem rápido para a gente lembrar. José, né, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e lá no Egito ele começou a ser escravo na casa de Potifar, e lá Deus o abençoou tanto que ele virou mordomo na casa de Potifar. Só que a esposa de Potifar botou o olho em cima de José, e como José não quis nada com ela, a esposa de Potifar armou, né, e José foi preso, acusado injustamente. Passou, se não me falha a memória, 17 anos na prisão. Lá ele interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro do rei. E quando o padeiro morreu, né, e o copeiro foi recolocado ao seu posto, e o faraó teve 2 sonhos, né? Ele viu 7 vacas gordas subindo o rio Nilo, e logo após essas 7 vacas gordas, ele viu 7 vacas magras subindo o rio Nilo.
e as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Depois ele teve um outro sonho que ele viu 7 espigas de milho boas, bonitas, cheias. E depois ele viu 7 espigas de milho queimadas, finas, pequenas. E as 7 espigas de milho queimadas e pequenas engoliam as 7 espigas de milho boas. E ninguém no Egito conseguiu interpretar aquele sonho, até que o copeiro lembrou que José interpretou o seu sonho, falou para o faraó, e aí o faraó mandou buscar o José lá da prisão, e José interpretou o sonho, né? O sonho significava que haveriam 7 anos de fartura no Egito, e depois haveriam 7 anos de fome no Egito. Só que os 7 anos de fome iriam ser tão grandes que ninguém nem ia se lembrar dos 7 anos de fartura. E aí, meu irmão, vamos aqui para o versículo 38. Gênesis, capítulo 41, verso 38, diz assim: Perguntou, pois, o faraó a seus oficiais: Acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Até aí. Meu irmão, eu quero falar com você aqui sobre um pouquinho sobre a vida de José, e mais especificamente sobre 3 características que se destacam sobre a vida de José, que são 3 características que são modelo para a nossa vida, são 3 características que mostram como a vida de José foi transformada e moldada ao longo da sua trajetória. É interessante a gente perceber como José dormiu esquecido na prisão e acordou no outro dia como governador do Egito. Isso quer dizer que Deus pode mudar uma história de um dia para o outro, amém? Diga assim: Deus pode mudar a minha história de um dia para o outro. Você crê? Diga amém. Meu irmão, não importa a situação que você está passando, um problema complicado, difícil, não tem isso para Deus. Deus pode mudar a tua história de um dia para o outro. Você pode dormir cheio de problema e acordar dentro de um milagre. Diga amém. Porque é isso que Ele faz. Ele transforma problema em milagre. Ele transforma tristeza em alegria. E Ele vai fazer isso na sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus. 6 pessoas acreditaram nisso. Eu vou lhe dar outra chance. Deus vai transformar os teus problemas em milagre em nome de Jesus. Porque é isso que Ele faz, meu irmão. A primeira característica que eu quero destacar de José aqui com você, meu irmão, está no versículo 15. Gênesis 41, 15 diz assim: Disse faraó a José: Eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que ouvindo contar um sonho podes interpretá-lo. Respondeu José a faraó: Isso não está em mim, mas Deus é quem dará a resposta de paz a faraó. Diga assim comigo: isto não está em mim. Meu irmão, a primeira característica que eu quero falar para você é que José acreditava tudo a Deus. José dava crédito a Deus em todas as coisas. Ele não fazia questão de receber glória, ele não fazia questão de receber elogios. Ele queria que o nome de Deus fosse creditado. Ele queria que o nome de Deus fosse elevado no meio das coisas. A gente acabou de cantar aqui, né? Mais de ti e menos de mim. E isso era um reflexo da vida de José. José poderia muito bem dizer para o faraó: é isso aí, faraó, diz seu sonho aí que eu vou revelar o que significa. É isso aí, faraó, eu já revelei 2 sonhos, então tu pode dizer que esse aí que tu vai falar eu vou revelar também. Mas não, José tinha plena consciência, meu irmão, que todas as bênçãos que aconteciam com a sua vida era a mão de Deus o abençoando. Não era a força do seu braço,
não era a sua inteligência, não era a sua capacidade, não era porque ele sabia de muitas coisas, mas era Deus quem o abençoava. Existe uma expressão que diz aqui no verso 15, né, quando ele diz, aliás, verso 16, que ele diz assim: isso não está em mim. Diga assim comigo: o milagre não está em mim. Sabe de onde é que vem o milagre que você precisa, meu irmão? Vem dos céus, do trono de Deus, para a sua direção no nome de Jesus. Não está em mim, não está em você, não está no fulano, no ciclano, não. As bênçãos que você precisa, o milagre que você precisa, o livramento que você precisa, está em Deus, em nome de Jesus. Então, José dava crédito a Deus em tudo que acontecia. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Puxa aí da memória. Qual foi a última bênção que você recebeu de Deus? Puxa aí da memória. Você lembra? Qual foi a última vez que Deus te abençoou? Agora deixa eu te perguntar. Seja sincero. Você merecia essa bênção, esse milagre, sim ou não? A gente não merece, né, meu irmão? Mas mesmo assim Deus nos abençoa. Porque não está em nós, está nele. É Ele que é misericordioso. É Ele quem é abençoador. Diga assim bem alto, diga: o meu Deus é abençoador. Agora diga com voz de crente, diga: o meu Deus é abençoador. Você crê nisso? Diga amém. Diga glória a Deus e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Ele é abençoador, é o Senhor Jesus. Então, meu irmão, dê crédito a Deus. Todo livramento que acontece na sua vida, meu irmão, não é porque você é bom, não. É porque Deus lhe ama. Não é porque você merece, não, porque a gente não merece, mas é porque Ele é misericordioso. Quando o faraó falou para José, né, José, eu soube que tu interpreta sonho. E José já disse, né, não sou eu não, faraó, é Deus. Isso não está em mim, isso vem dele. E isso precisa ser algo na nossa vida. Acreditar a Deus todas as bênçãos que nos acontecem, dar crédito a Ele em nome de Jesus. Segunda coisa, meu irmão, era que José via Deus em todas as oportunidades que chegavam até ele. Ele percebia como Deus abria portas para ele. O interessante, meu irmão, é que se você for olhar para a vida de José, ele tinha todos os motivos para dizer assim: ah, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim. Porque José foi vendido pelos seus irmãos, mentiram acerca dele. Quando ele parece que estava subindo de vida ali na casa de Faraó, da casa de Potifar, a esposa de Potifar mentiu sobre ele, ele foi para a prisão durante muitos anos. Mas José nunca colocou a culpa em Deus, pelo contrário, ele percebia e aproveitava as oportunidades que Deus lhe dava. Quero ler com você aqui, volta um pouquinho para o capítulo 39. Capítulo 39, versículo 4, diz assim, Gênesis 39, 4. Achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo da sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Meu irmão, isso aqui é quando José estava na casa de Potifar. José tinha sido vendido pelos seus irmãos, traído pela sua família, estava agora como escravo. Mas quando ele chegou na casa de Potifar, meu irmão, eu creio que José, para glorificar o nome de Deus, ele viu ali também uma oportunidade, porque ele começou a cuidar bem da casa de Potifar, dar o seu melhor na casa de Potifar, independente da situação, para que o nome de Deus fosse glorificado, ele começou a dar o seu melhor na casa de Potifar, e foi isso que aconteceu. Potifar olhou para José e colocou ele como mordomo na sua casa. Ele foi abençoado, porque ele viu uma oportunidade, uma porta que Deus estava abrindo para ele. Agora vai lá para o versículo 21, ainda de Gênesis 39. Gênesis 39, 21 diz assim: o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Verso 22, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Meu irmão, até na prisão José tinha um motivo para ficar amargurado na prisão.
José podia muito bem ficar chateado, emburrado, de mal com a vida, porque justamente quando as coisas parecem que estavam começando a dar certo para ele, lá na casa de Potifar, agora ele vai parar na prisão, injustiçado. Mas não, ele viu ali também uma oportunidade que Deus estava lhe dando. Ele deu o seu melhor. E o interessante é que o versículo 20 diz que então o Senhor de José o tomou, versículo 21, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Era porque Deus estava abençoando José. E ele viu ali uma oportunidade e percebeu que ali também Deus o abençoaria. Meu irmão, diga assim: independente da situação, Deus vai me abençoar. Você crê nisso? Diga amém. Irmão, independente da situação, independente do local onde você está, independente de como você está, sempre Deus vai abrir uma porta para você. Diga amém. Lá em 1 Coríntios 10, 13, a palavra de Deus diz que Deus não enviará tentação que você não possa suportar, e junto com a tentação Ele mandará um escape. Então Deus tem uma saída para cada problema seu. Diga amém. Enxergue, meu irmão, nos problemas uma oportunidade para Deus te abençoar. Segura aí, meu irmão, em Gênesis 40. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, verso 6. Eu gosto muito desse versículo, meu irmão. Provérbios 3, 6. Que diz assim. Aliás, 5 e 6. Vamos começar pelo versículo 5. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora olha o 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É interessante, meu irmão, como esses dois versículos se completam. Porque o versículo 5 diz assim, ó: confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus. Confia no Senhor com toda a tua força. Não se apoie no seu entendimento, naquilo que você acha que sabe. Não, confia em Deus. Ah, mas está tudo mal. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Reconheça a mão de Deus sobre a sua vida e Ele endireitará as tuas veredas. Veredas é caminho, meu irmão. Quando nós reconhecemos que Deus está no controle de todas as coisas, quando nós reconhecemos que é Ele quem controla a nossa vida, quando nós reconhecemos que é a mão dEle que nos guia, que nos dirige, aí, meu irmão, Ele começa a endireitar o nosso caminho. Ele começa a nos mostrar a direção em que devemos seguir. Diga assim comigo: eu preciso reconhecer que Deus me controla. É Ele quem me controla, meu irmão. É Ele quem decide todas as coisas. Tem uma frase que eu sempre digo, que diz assim: quando você toma as suas decisões baseado naquilo que você acha, naquilo que você decide, naquilo que você acha que é melhor para você, você é o responsável pelo resultado. Mas se você toma as suas decisões baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus quer, e baseado naquilo que a vontade de Deus quer para você, então Deus é o responsável pelo resultado. E não existe pessoa melhor para cuidar da sua vida do que o próprio Senhor Jesus. Diga amém. Então, meu irmão, nós precisamos reconhecer Deus em todas as circunstâncias. Não é porque José, meu irmão, foi traído e vendido pelos seus irmãos. Não é porque mentiram acerca de José lá na casa de Potifar. Não é porque ele foi esquecido na prisão que ele botou a culpa em Deus. Não, ele reconheceu: se eu estou aqui, é porque Deus permitiu que eu chegasse aqui. E se tem alguma coisa errada, o erro é em mim e não é em Deus, porque é Ele que me trouxe até aqui. Você está me entendendo? Diga amém. A primeira característica de José que eu falei para você é que José acreditava a Deus todas as suas bênçãos. Ele glorificava a Deus. Ele reconhecia que era Deus o que o abençoava. Quando ele recebia livramento, ele dizia: foi Deus quem me livrou. Quando ele era abençoado, ele dizia: foi Deus que me abençoou. Quando ele vivia um milagre, ele dizia: foi Deus que fez esse milagre na minha vida. A segunda característica de Moisés é que ele aproveitava todas as oportunidades que Deus lhe dava. Ele dizia: se eu estou aqui, Deus me trouxe aqui, Ele vai abrir a porta. Se isso aconteceu comigo, é Ele que me trouxe aqui, e para eu sair daqui é Deus que vai abrir essa porta. Ele aproveitava todas as oportunidades. E em terceiro lugar, meu irmão, a terceira característica, e eu creio que mais importante de José, volta lá para Gênesis 41. Gênesis 41, verso 38 que a gente leu.
Gênesis 41, verso 38, diz assim: perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Meu irmão, essa é a característica mais importante de José. José era um homem em que habitava o Espírito de Deus. Por isso que ele passava por tanta dificuldade e conseguia vencer. Por isso que ele passou por tanta coisa e mesmo assim ele conseguiu não se amargurar. Ele não botou a culpa em Deus. Ele viu as oportunidades e aproveitou. Ele percebeu aonde Deus estava abrindo portas para ele e foi ali que ele venceu. Por quê? Porque em José habitava o Espírito de Deus. A gente acabou de cantar, né? Mais de ti e menos de mim. É isso que eu e você precisamos. Que o Espírito de Deus habite em nós. Mais da presença de Deus em nossas vidas. Mais do Espírito Santo, meu irmão. Mais abertura para o Espírito Santo lhe guiar. Mais abertura para o Espírito Santo lhe orientar. Mais abertura na sua vida, para o Espírito Santo dizer o que Ele quer de você. O ouvido mais aguçado para ouvir a vontade de Deus, para que o Espírito Santo habite em você, e então você seja guiado por Ele, e não importa a situação que você passe, Ele sempre vai te tirar do cárcere e te levar para um lugar de bênção. Você crê nisso? Diga amém. Então, meu irmão, José é um modelo que nós precisamos seguir. Um homem cheio do Espírito de Deus. Um homem que buscava a vontade de Deus e aproveitou todas as oportunidades que Deus lhe deu, independente da situação. Por quê? Porque ele acreditava a Deus tudo o que lhe acontecia, dizendo: foi o Senhor que me trouxe aqui e é Ele que vai me tirar. Esse milagre foi Deus que me abençoou, esse livramento foi Ele que me deu, essa oportunidade é Ele quem está abrindo, porque ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Diga amém. Então, meu irmão, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Pra gente